Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 31 de janeiro. Estamos concluindo mais um mês. Estamos terminando o mês de janeiro. E hoje a igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória de São João Bosco, este grande homem que deixou um grande legado para a igreja por meio, então, da sua vida, do seu ministério. Fundou uma congregação que tomou como referência São Francisco de Sales, os Salesianos, e um dos mais belos ministérios que exercia esse grande homem, e hoje os padres salesianos dão continuidade nesse caminho, é a educação dos nossos jovens. Portanto, peçamos ao Deus da vida que nos ajude também em nossa caminhada, em nossa experiência de fé, a sermos instrumentos de sua graça, de seu amor na vida de nossos jovens. Se não por palavras, ao menos pela insistência e perseverança das nossas orações. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos esteve com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprimia, ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo, tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te curou, vá em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da família do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Porque ainda incomodar o mestre, Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse,
a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo aquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira leitura do dia de hoje se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 4, mas antes de vermos os detalhes desta primeira leitura, vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. São João Bosco, presbítero. João nasceu na Itália em 1815 e lá faleceu em 1888. Sacerdote e verdadeiro profeta, educou os jovens para a vida cristã e os levou a adquirir competências e habilidades profissionais. De profunda espiritualidade, fundou os Salesianos e as Filhas de Maria Auxiliadora. Então, o padre dizia só dos Salesianos, então também foi por meio de São João Bosco que tem-se essa congregação Filhas de Maria Auxiliadora. A celebração de sua memória nos motive a auxiliar na formação humana e cristã da juventude. Então, que a nossa vida seja esse sinal da presença de Deus na vida de nossos jovens. Então, voltando à carta aos Hebreus, a primeira leitura de hoje, capítulo 12, versículo de 1 a 4. Lembrando então que ela é esse grande discurso sobre o sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. O autor hoje fala assim: rodeados como estamos por tanta multidão de testemunhas, deixemos de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve. Então, o autor convida-nos a deixar de lado o pecado. Abracemo-nos com perseverança, ou empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra de fé. Então, essa é a fala de ouro, poderíamos dizer, que nós encontramos sobretudo neste texto. Olhos fixos em Jesus. Em nossa vida, o orgulho tende a fazer com que elevemos os olhos para dizer que somos grandes e que nós não precisamos de ninguém. Esses olhos não estão elevados aos céus. Olhos que não querem encontrar com os olhos dos outros, que não querem ver as realidades da vida palpável, da vida difícil, das misérias da vida cotidiana. Por outro lado, nós encontramos também uma situação de olhar que muitas vezes se volta para o chão, e não na realidade de observar a pequenez das coisas, as realidades sofridas, mas um olhar que se volta numa profunda falta de sentido e um peso que o próprio pecado coloca sobre os ombros. Olha o que diz então o autor: deixai de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve, para que o nosso olhar fique à altura do olhar de Cristo, para que os nossos olhos fiquem fixos em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que o Senhor nos conceda esta graça, que a obra de fé complete-se em nós, Ele que nos dá essa força. Então, em vista da alegria que nos foi proposta, suportou a cruz
não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono. Então, um Deus que deu a vida por nós e sustentou todas as nossas fragilidades, as nossas dores. O Salmo 21 traz como resposta: todo aquele que vos buscam, hão de louvar-vos, ó Senhor. Por fim, o Evangelho, hoje extenso um pouquinho, de São Marcos, são praticamente 22 versículos. Nós vemos pelo menos 3 momentos muito distintos. Primeiro, esse pai aflito que vai ao encontro de Jesus diante da multidão e pede em favor da filha que não está bem. Ela estava praticamente para morrer. Jesus se coloca a caminho. Ele vai com Jairo, que era responsável pela sinagoga, ao encontro da filha de Jairo. Então está indo para a casa de Jairo. No caminho, eis que uma mulher com fluxo contínuo de sangue se apresenta naquele lugar. Ela aparece e ela dizia em seu coração, a multidão que está ali, difícil muitas vezes até de chegar para falar alguma coisa para Jesus, ela fala: não, eu preciso ao menos tocar a orla de sua roupa, a barra de sua roupa, e assim eu ficarei curado. Olha a fé dessa mulher, olha a fé que ela tem para dizer 2 realidades: nós precisamos de fato ir ao Senhor, falar com Ele, ter esse diálogo, mas também precisamos ter essa fé confiante, uma fé que muitas vezes não precisa nem de palavras, uma fé que vai ao encontro e é capaz de tocar o Senhor. Jesus sente uma força que sai dele, pergunta aos discípulos, eles falam: Senhor, como nós vamos te dar a resposta? Olha quantas pessoas estão aqui. E Jesus não diz que sai uma força diferente. Depois que a mulher diz que ela tocou, Jesus fala: mulher, a tua fé te curou. Que tenhamos esta mesma fé. Por fim, Jesus chega na casa de Jairo. No caminho ele soube que a filha de Jairo havia morrido. Ele chega na casa de Jairo, fala que a menina está apenas dormindo, o povo caçoa. Ele expulsa quem estava ali, as mulheres que estavam ali no quarto chorando, enfim. E pede só para os pais da criança e os discípulos ficarem ali. Jesus vai realizar então um milagre. Vai reanimar esta menina. A expressão utilizada aqui, sobretudo no levanta-te, amados irmãos e irmãs, ela tem essa força de ressurreição. Jesus reanima. A criança levanta, tinha apenas 12 anos. Então, uma vida que parecia ter se encerrado, um futuro que parecia ter acabado, em Deus volta a existir. Ela começa a andar e Jesus pede para dar-lhe de comer. Sinal expressivo da vida de igreja, da Santa Missa. Nós estamos prostrados, caídos pelo pecado, por meio do ato penitencial, somos convidados a nos levantar, vamos fazendo este caminho de acolher a palavra de Deus e no momento oportuno o alimento nos é dado. Lá, com certeza, eles deram algum tipo de alimento para que a menina que ela gostava ela pudesse comer. Aqui, em nossa realidade, no hoje de nossa história, Jesus nos dá Ele mesmo como alimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.